E aí nós vamos explicar um pouco de medicina espiritual. Maravilhosa essa cena para nós que trabalhamos com os médicos espirituais. O André Luiz, em vida encarnada, destruiu o corpo e afetou o perispírito, tá? Ele bebeu muito, fumou muito, exagerou em várias coisas, às vezes até em comida. Quem nunca, né? E aí, ele depois tem todo um processo que ele desenvolve uma doença, e aí depois essa doença faz ele ficar 40 dias no hospital, deve ter tomado vários remédios, prejudicou ainda mais fígado, toda a parte de baixo aqui, né? Essa parte digestiva, intestinal, e aí depois ele desencarna com essa mancha, com essa ferida no perispírito. Se você desencarnar assassinado, tomou bala, você também vai ter isso no perispírito, tá? No perispírito. Perispírito é o invólucro da alma. E aí, se você se enforca, por alguma coisa assim acontece, prejudica o perispírito. Uma vez, uma pessoa do meu círculo não de amizade, irmão de um amigo, que foi assaltado, baleado e tá em coma até hoje, faz 20 anos que a pessoa está em coma, ele saiu do corpo e num centro espírita ele veio falar comigo. E a médium vidente que viu ele todo enfaixado na cabeça, viu ele em situação doente. Não tinha desencarnado, estava em coma, tá? Depois eu fui visitá-lo e por aí vai. Quando a gente tem uma pessoa, um espírito que prejudicou o perispírito, a gente tem que tomar cuidado com o nosso corpo, o nosso espírito e o nosso perispírito. Vai chegar no plano espiritual, nós vamos ter que receber tratamentos para deixar o corpo perispiritual lindinho, né? Inteiro. E aí existem técnicas. E o personagem do enfermeiro, é Lísias, acho que é o nome dele, o que acontece? Ele faz com magnetismo, eu vou até me afastar, magnetismo espiritual, que é de espírito para espírito, mas nós na Terra utilizamos o magnetismo também, e os nossos chakras humeral recebem as mãos das entidades espirituais médicas, ok? E ele faz um tratamento de magnetização para poder ajudar o perispírito a se reconstruir, para fazer um tratamento no perispírito. Só que ele não conseguiu, porque a ferida era muito profunda. E tem um momento, não sei se vocês lembram da cena, que ele para, olha para o alto, se concentra e só fica impondo a mão. E aí sai a energia, que até o André Luiz dá uma olhada e vê a energia verde que estava saindo em contínuo. É diferente a energia. Por quê? Porque a energia do magnetismo que ele está aplicando é a energia dele, de um ser espiritual preparado para aquele tipo de tratamento. Porque ele trabalha na área da saúde lá em cima. Agora, quando você vai inserir uma energia de cura, você insere o poder de Deus. Nenhum espírito cura, nenhuma pessoa cura. Nós somos instrumentos para a cura e a cura se dá através do poder de Deus. O poder de Deus você canaliza através de entidades superiores. Eu tenho o meu magnetismo carnal, ele tem o magnetismo dele como médico espiritual, só que nós dois vamos nos concentrar ao mesmo momento e ele, como entidade superior, passa a energia e pode tirar a dor de cabeça de um ser encarnado. No plano espiritual, não eram encarnados, eram os dois desencarnados, mas ele para, se conecta com o divino, com Deus, o que ele acredita, com o mentor dele, ali não está especificado, pega a energia do poder de Deus para poder curar o perispírito que estava em profundidade prejudicado. Danneggiato, que a gente fala em italiano. Então, isso é uma coisa que se dá em níveis diferentes, mas dá para a gente bem exemplificar o que são os tratamentos de cura de imposição de mãos. Então, assim, um médium de efeito físico, como eu, como tantos no Evangelho, não cura ninguém, só que tem o poder de passar a energia através da mão. Magali já realizou isso até na manicure, né? Que uma vez, se a gente poder impor as mãos, e aí, obviamente, é necessário uma entidade médica ou um espírito que nos passe a energia, que também não é dele, que é do poder de Deus.
Então, aí isso acontece. Então, eu queria que vocês vissem muito e queria que vocês entendessem o quanto se prejudica. Imagina uma pessoa que fuma, o quanto ela está destruindo os pulmões em nível físico e em nível perispiritual. Aí dá para consertar no plano astral quando desencarna? Dá, mas às vezes não dá tudo, não dá para reconstruir todo o perispírito. Aí ele tem que fazer uma nova encarnação e vão ser aqueles bebês que têm asmas, problemas respiratórios e por aí vai. Porque existe a lei da ação e da reação. E todo o seu corpo e o seu espírito tem que estar em equilíbrio energético. Ok? O André Luiz é um caso clássico daquele que não, não estava equilibrado energeticamente na parte baixa, do chakra esplênico e do chakra básico. E aí a gente entra também nessa parte de estudos. Então a gente tem que entender isso, assim. Todos os vórtices do corpo, as células, que são nossas irmãs, nós somos um conjunto de seres vivos. Também está no livro Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier. Somos um conjunto de células. Pessoas com câncer, pessoas doentes, elas têm que pegar, tá em equilíbrio, e eu brinco até, conversar com as suas irmãs células, para elas poderem se equilibrar, para elas poderem fazer com que tudo vira em equilíbrio, porque a célula é feita de água com o núcleo. E aí a água é o maior condutor de energia que existe no mundo terreno. Então, se o corpo é feito de água, você, através de tratamentos espirituais, orações, médiums de efeitos físicos com entidades sérias que podem te ajudar, todo um conjunto, tem uma série de coisas a serem realizadas, e aí cada caso é um caso, né? Porque todos os tratamentos são individualizados. Aí pode-se vir a cura se for da sua linha de encarnação. Às vezes a morte é a cura da pessoa. Mas tem que se preocupar muito para não prejudicar o perispírito. Ok, gente? Porque o perispírito é sagrado. Que chegou lá,